E se, ao ouvir de novo as palavras de Jesus, algo dentro de você finalmente mudasse de lugar, prioridades, decisões, afetos e até a maneira como você enfrenta a ansiedade do dia a dia? Hoje eu quero caminhar com você por 32 lições essenciais de Jesus, ensinamentos simples na forma, mas devastadores em seu poder transformador quando são vividos. Não é teoria, é um roteiro prático para uma fé que gera mudança real. Vou conduzir você passo a passo, com referências bíblicas confiáveis, aplicações concretas e imagens que ajudam a fixar cada lição na memória. Prepare-se para um convite íntimo, não apenas conhecer, mas experimentar. Sou pastor e professor devocional. Aqui falamos com clareza e compaixão. Ao longo deste vídeo, agruparei as 32 lições em blocos temáticos, começando pelos fundamentos do amor, e em cada lição darei o enunciado, a referência, para você conferir na sua Bíblia, uma explicação breve, uma aplicação prática e uma imagem que ajuda a lembrar. Vamos caminhar juntos. Você pode anotar, pausar quando precisar e, acima de tudo, escolher uma lição para praticar esta semana. Começamos pelos fundamentos do amor, lições 1 a 6. Sem essa base, todo o resto tende a se desgastar. 1. Amar a Deus acima de tudo. Mateus 22:37, Almeida Revista e Atualizada. Jesus resume a vida inteira do crente em um princípio: amar a Deus com todo o ser, coração, alma e mente. Isso significa que nossas escolhas, tempo e recursos recebem um critério final, o que honra e aproxima do Pai. Na prática, avalie uma prioridade desta semana: trabalho, conversa, compromisso, e perguntemos: isso demonstra amor a Deus? Aplicação concreta: dedique um momento específico do seu dia para ler a palavra sem pressa. Que essa leitura oriente uma decisão prática hoje. Imagem: amanhecer sobre um campo, alguém abrindo a Bíblia com as mãos iluminadas pela primeira luz. 2. Amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22:39, Ara. Esse mandamento complementa o primeiro. O amor a Deus se manifesta no amor ao outro. Amar implica ação. Proteger a dignidade, oferecer cuidado, responder com empatia. Não é sentimento abstrato, é responsabilidade prática. Aplicação concreta. Escolha uma pessoa precisa de atenção esta semana. Ligue, visite ou escreva uma mensagem de encorajamento. Imagem: mãos entregando um alimento, um gesto simples que preserva a dignidade. 3. Perdoar sempre. Mateus 18:22, ARA. Perdão em Jesus não tem contador. É uma prática que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Perdoar não elimina consequências, mas rompe prisões internas de amargura. É também um ato de fé. Confiamos que Deus pode restaurar onde nós não conseguimos. Aplicação concreta: identifique uma mágoa presente e faça hoje uma oração de liberação e, se possível, um pequeno passo prático de reconciliação. Imagem: mãos abrindo e soltando um balão ao vento, símbolo de libertação. 4. Humilhar-se como uma criança. Mateus 18:4, Ara. Humildade não é diminuição, é a disciplina de depender. Jesus aponta que a receptividade, a confiança simples de uma criança, é o caminho para receber o reino. Humilhar-se é abandonar o orgulho que bloqueia a transformação. Aplicação concreta: permita que alguém receba reconhecimento em seu lugar. Pratique ouvir mais do que falar em uma conversa importante. Imagem: criança correndo para os braços de um pai, confiança sem cálculo. 5. Buscar primeiro o reino. Mateus 6:33, ARA. Colocar o reino em primeiro lugar altera prioridades financeiras, profissionais e afetivas. É viver com um horizonte eterno que orienta escolhas temporais. Isso não garante um caminho sem desafios, mas redefine como lidamos com eles. Aplicação concreta: reavalie uma decisão financeira ou de tempo. Essa escolha serve ao reino ou ao conforto momentâneo.
Imagem, uma bifurcação onde uma estrada leva a uma cidade brilhante e outra a um campo sereno. Escolha pelo reino. 6. Não julgar os outros. Mateus 7:1 a. Jesus nos pede misericórdia em vez de julgamento. Julgar frequentemente reflete uma miopia moral. Vemos o erro no outro e ignoramos o próprio. A prática cristã começa com autoconsciência e termina em compaixão. Aplicação concreta. Na próxima vez que se pegar criticando, transforme a crítica em pergunta compassiva e em oração pela pessoa. Imagem. Duas pessoas conversando com expressões de escuta atenta, em vez de apontar o dedo. Se estas primeiras 6 lições tocaram algo em você, pare um momento e faça uma escolha concreta. Curta e salve este vídeo para voltar a essas palavras quando precisar. Se você quer viver essas verdades, essa pequena ação ajuda a manter o compromisso. Agora avançamos para as disciplinas do coração. Lições 7 a 12. Estas são práticas que moldam o interior, para que o comportamento nasça de intimidade com Deus, não de mera obrigação. 7. Orar com sinceridade e fé. Mateus 6:6 a. A oração segundo Jesus é encontro secreto com o Pai, não espetáculo público. É no íntimo, na sinceridade, que a fé é aprofundada e a vida muda. A oração transformadora é simples: honestidade diante de Deus e expectação confiante. Aplicação concreta. Estabeleça um tempo diário de 5 minutos de oração sem distrações, focando em ouvir mais do que falar. Imagem. Alguém em um quarto simples, luz suave, fechando os olhos para ouvir. 8. Amar os inimigos. Mateus 5:44 a. Amar quem nos faz mal é contraintuitivo, mas é a via que quebra ciclos de violência e vingança. Jesus chama para uma generosidade que amplia horizontes e revela o caráter do reino. Amar inimigos começa na oração por eles e na recusa ao desejo de retribuição. Aplicação concreta. Identifique uma pessoa difícil em sua vida e faça um gesto concreto de bondade, mesmo que pequeno, ou ore especificamente por ela hoje. Imagem. Mãos que se estendem para um aperto hesitante, superando a distância. 9. Dar sem esperar retorno. Mateus 6:3-4 a. Generosidade discreta é teste de liberdade interior. Quando damos sem buscar reconhecimento, nosso coração se torna mais parecido com o de Cristo. Doar anonimamente corta os laços do ego e nutre gratidão pura. Aplicação concreta. Pratique um ato de doação anônima esta semana. Tempo, recurso ou serviço. Imagem. Um envelope deixado em silêncio, alguém recebendo sem ver quem entregou. 10. Ser luz do mundo. Mateus 5:14 a. A influência cristã acontece por testemunho e caráter, não por força ou beleza externa. Ser luz é viver com transparência e coragem moral, para que outros vejam e glorifiquem a Deus. Luz visível sinaliza presença e esperança. Aplicação concreta. Faça uma ação pública de bondade que reflita o Evangelho. Pague a conta de alguém. Ajude um vizinho em necessidade. Imagem. Uma vela acesa em uma janela à noite, visível à cidade. 11. Obedecer por amor. João 14:15 a. Obediência que nasce do amor transforma dever em relacionamento. Jesus propõe um compromisso movido pelo afeto ao Pai, não pelo medo da punição. Quando obedecemos por amor, a palavra fresca do Senhor guia nossas decisões. Aplicação concreta. Escolha um mandamento prático: perdoar, ser honesto, oferecer serviço, e cumpra-o hoje como expressão de amor. Imagem. Mãos seguindo um caminho marcado, passo a passo. 12. Ter fé como um grão de mostarda. Mateus 17:20 a. A fé quase invisível tem força quando depositada em Deus. Jesus compara a fé a uma semente capaz de mover montanhas, não pela magnitude da fé, mas pelo objeto em que ela se firma.
Pequenos atos de fé, repetidos, produzem grandes mudanças. Aplicação concreta. Declare uma pequena promessa de fé, um passo simples que dependa de Deus, e dê essa ação esta semana. Imagem, uma semente que em time-lapse começa a romper a terra. Passamos agora para confiança e caráter, lições 13 a 19. O bloco que confronta a ansiedade, serviço e integridade, questões centrais que corroem a vida espiritual se não forem tratadas. 13. Viver sem ansiedade. Mateus 6:25, ARA. Jesus nos convida a uma confiança prática na provisão de Deus. Preocupação exagerada não acrescenta um dia à vida. Viver livre da ansiedade não significa irresponsabilidade. É uma postura diária de entrega e ação guiada por fé. Aplicação concreta. Identifique uma preocupação que tem consumido sua paz e entregue-a através de oração específica hoje, escolhendo uma ação concreta que você pode tomar. Imagem: pássaros voando tranquilos, alguém respirando fundo à beira de um lago. 14. Servir em vez de ser servido. Marcos 10:45, ARA. Grandeza no reino se revela em serviço sacrificial. Jesus nos modela o servo que veio para dar a vida. Servir corrige a tendência ao egoísmo e reconfigura relações em casa, igreja e trabalho. Aplicação concreta. Ofereça-se para um serviço onde ninguém espere. Cuidar de alguém idoso, ajudar uma família, assumir algo prático na comunidade. Imagem: mãos lavando os pés de alguém, gesto de humildade ativa. 15. Andar na verdade. João 8:32, ARA. A verdade vivida liberta. Integridade não é apenas dizer a verdade, é construir uma vida coerente entre fé, fala e ação. Andar na verdade traz estabilidade emocional e confiança nas relações. Aplicação concreta. Identifique uma situação onde a verdade foi evitada e tome hoje um passo para restaurar transparência. Uma conversa honesta, uma confissão, um ajuste de comportamento. Imagem: vidro limpo, refletindo um rosto sem máscaras. 16. Permanecer em Cristo. João 15:4, ARA. Permanecer é mais que uma experiência emocional. É dependência diária que gera fruto. Sem união com a videira, não há produção. Com ela, florescemos mesmo em solos difíceis. A vida cristã é uma economia de graça sustentada por comunhão contínua. Aplicação concreta. Escolha uma prática que fortaleça sua comunhão, leitura bíblica, oração, comunhão, e comprometa-se por pelo menos uma semana. Imagem: ramo preso à videira, carregando fruto do alto. 17. Não temer, crer. Marcos 5:36, ARA. A fé que vence o medo mira em Jesus, não nas circunstâncias. Quando o medo assalta, lembrar da presença de Cristo renova coragem e confiança para seguir. A ação de fé desafia pânico e reorienta o coração. Aplicação concreta. Liste seus medos e para cada um coloque uma passagem bíblica que o confronta com fé. Memorize uma delas para repetir nas crises. Imagem: céu que se abre após tempestade, bandeira seguindo em frente. 18. Ser sal da terra. Mateus 5:13, ARA. Ser sal é manter sabor e curar a decadência moral ao redor. É influência que preserva e dá gosto à vida coletiva. O sal perde sua eficácia quando se mistura demais. Precisamos de identidade clara e presença ativa. Aplicação concreta. Promova justiça e verdade num espaço concreto. No trabalho, na escola, na família, com uma atitude de benevolência firme. Imagem: salgadeira derramando o condimento sobre um alimento que ganha sabor. 19. Buscar justiça. Mateus 5:6, ARA. A fome e sede de justiça são sinais de um coração alinhado com Deus. Justiça aqui envolve cuidado pelos marginalizados e integridade nas pequenas e grandes decisões. Procurar justiça molda a sociedade ao refletir o caráter do reino. Aplicação concreta. Envolva-se em uma ação prática por justiça local. Voluntariado,
apoio a iniciativas comunitárias, defesa de alguém vulnerável. Imagem: mãos trabalhando juntas distribuindo alimento em uma mesa comunitária. Esses 3 blocos, fundamentos do amor, disciplinas do coração e confiança e caráter, formam o solo onde a transformação acontece. Se você está acompanhando até aqui, você já recebeu bases práticas e imediatas para mudar hábitos e relações. Note como cada lição aponta para escolhas concretas que você pode fazer hoje. Uma ligação, uma oração, um gesto de humildade, uma decisão de fidelidade. Ao avançarmos, vamos entrar no bloco que trata de vigilância e propósito, práticas que protegem o coração das armadilhas e que nos enviam com intencionalidade ao mundo. Mas antes de seguir, respire. Quais dessas lições já começou a mover algo em você? Pense em uma delas e escreva-a. Esse pequeno ato aumenta drasticamente a probabilidade de você realmente praticar. Enquanto você faz isso, prepare-se. O próximo conjunto de lições vai unir vigilância espiritual e missão pessoal, mostrando como permanecer em Cristo leva ao fruto que transforma comunidades. Entrando agora no bloco que une vigilância espiritual e missão pessoal, lições 20 a 26. Vamos ver como Jesus nos convida a um coração atento, cheio de propósito e pronto para frutificar. Estas lições não são apenas proteção contra a queda. São um mapa prático para viver uma fé que impacta pessoas ao redor. 20. Vigiar e orar. Mateus 26:41. ARA. Jesus nos alerta. Vigiar e orar é o antídoto contra fraquezas que aparecem quando menos esperamos. Não se trata de um estado de ansiedade constante, mas de uma disciplina espiritual que combina a atenção às armadilhas pessoais com dependência do Pai. Vigiar é conhecer nossos pontos fracos. Orar é recorrer ao Senhor antes, durante e depois da tentação. Aplicação prática. Identifique um gatilho recorrente, redes sociais, solidão, pressa, e substitua o comportamento por uma rotina de oração breve e um plano prático, por exemplo, um amigo de prestação de contas ou leitura bíblica curta. Comprometa-se hoje a um pequeno ritual de vigilância, escrever a tentação e uma resposta bíblica para ela. Imagem: um farol que mantém o navio no rumo durante a tempestade, uma mão segurando uma lanterna em caminho escuro. 21. Valorizar cada pessoa. Mateus 9:13 RA. A misericórdia precede o ritual. Jesus nos lembra que cada rosto tem dignidade e história. Valorizar pessoas é ver além das aparências, acolher quem é marginalizado e preferir compaixão à crítica. Essa postura reflete o coração de Deus e transforma ambientes de indiferença em lugares de recepção. Aplicação prática. Hoje escolha uma pessoa geralmente ignorada, no trabalho, no condomínio, na igreja, e ofereça atenção genuína, um elogio honesto, uma pergunta que convide a abrir o coração ou um gesto prático de ajuda. Faça disso uma prática semanal. Imagem: uma cadeira vazia sendo convidativa em uma sala cheia, alguém sendo servido com ouvidos atentos. 22. Confiar na providência divina. Mateus 6:32. ARA. Confiar na providência não é negligência. É reconhecer que Deus vê necessidades e governa os detalhes. Essa confiança muda nossa postura diante de perdas, portas fechadas e sonhos adiados. Não somos impotentes, somos sustentados por um Pai soberano. A providência nos convoca a agir com responsabilidade, mas sem pânico. Aplicação prática. Entregue hoje uma preocupação específica a Deus em oração e registre uma ação concreta que você pode tomar, por menor que seja, confiando que Deus cuida do resto. Relembre nos próximos dias como pequenas respostas podem surgir. Imagem: uma mesa simples posta ao amanhecer, mãos que organizam pães numa cesta. 23. Ser pacificador. Mateus
5, 9. Ará. Paz que se faz é paz que se constrói. Ser pacificador exige coragem para mediar, humildade para ouvir e vontade de perder a disputa em favor da reconciliação. Jesus chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, porque eles imitam o Pai que reconcilia. Isso implica, às vezes, renunciar à nossa satisfação imediata para ganhar relacionamento duradouro. Aplicação prática. Identifique um conflito onde você pode ser agente de reconciliação. Marque uma conversa com o objetivo de ouvir. Peça desculpas quando for preciso e proponha passos práticos para restaurar a relação. Imagem. Uma ponte erguendo-se entre duas margens. Duas pessoas apertando as mãos no meio da ponte. 24. Não apegar-se às riquezas. Mateus 6, 21. Ará. O coração segue onde estão nossos tesouros. Jesus nos adverte sobre o apego ao material porque ele corrói a liberdade de servir e de confiar em Deus. Não se trata de pobreza por ideologia, mas de uma disciplina interna, usar recursos como instrumentos do reino, não como muletas para a segurança emocional. Aplicação prática. Escolha algo de valor. Tempo, dinheiro, um bem, e faça um ato de desprendimento. Doar, delegar ou simplificar. Observe como a liberdade interior começa a crescer quando solta o aperto do controle financeiro ou material. Imagem. Mãos abrindo para deixar cair moedas num rio. Uma caixa sendo liberada no ato de doar. 25. Produzir fruto que permanece. João 15, 16. Ará. Jesus promete que a vida ligada a Ele produz fruto que permanece. Esse fruto é transformação de pessoas, discipulado, caráter e comunidades alinhadas ao Evangelho. Fruto que dura é fruto multiplicador. Não é só o bem que fazemos uma vez, mas a vida que continua gerando vida. Aplicação prática. Invista tempo em discipular alguém. Convide uma pessoa para leitura bíblica semanal ou ofereça acompanhamento prático por alguns meses. Comece pequeno e com constância. Imagem. Uma árvore carregada que dá sombra e alimento, mãos colhendo frutos e repassando a outros. 26. Viver com propósito. Enviado. João 20, 21. Ará. Jesus envia. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Cada crente tem uma vocação concreta, na família, no trabalho, no bairro, que não se reduz a um cargo, mas a um modo de presença. Viver enviado dá sentido às rotinas, transforma trabalho em missão e mostra que o cotidiano é campo de evangelho. Aplicação prática. Escreva um objetivo semanal que vincule sua ocupação à missão. Algo simples, como ouvir com mais atenção um colega de trabalho, oferecer ajuda prática ou orar por uma pessoa específica. Faça isso por 4 semanas e observe o efeito. Imagem, um carimbo de missão em um mapa, passos marcados numa estrada apontando direção. Essas lições de vigilância e propósito nos conduzem a um lugar decisivo. Permanecermos em Cristo, não para a segurança pessoal, mas para frutificar e ser enviados. Agora entramos no bloco final, onde Jesus nos chama à pureza de coração, misericórdia, sabedoria, paciência no tempo de Deus, fé que caminha sem ver e, por fim, a missão global. Prepare-se para o ápice, viver tudo isso de modo que sua fé fale, não apenas por palavras, mas por vida. 27. Buscar pureza de coração. Mateus 5:8. Ará. Pureza de coração não é perfeição emocional, é integridade interior, intenções alinhadas com a verdade de Deus. Um coração puro busca Deus como fonte, trata o próximo com honestidade e não usa atalhos morais. A pureza gera visão. Vemos a Deus em meio às circunstâncias. Aplicação prática. Faça hoje um exame de consciência sobre uma motivação recorrente. Status, segurança, aprovação, e peça ao Senhor renovação de motivos. Escolha uma ação que reflita essa correção de intenção.
Imagem, um espelho polido refletindo luz. Mãos limpando uma superfície suja até o brilho. 28. Ser misericordioso. Mateus 5:7. Ara. Misericórdia é compaixão colocada em ação. Ver a necessidade do outro e responder, mesmo quando há custos pessoais. Jesus celebra os misericordiosos porque eles refletem o coração do Pai, que não trata segundo merecimentos, mas conforme graça. A misericórdia cria comunidades curadas. Aplicação prática. Pratique um gesto de misericórdia esta semana. Visite alguém enfermo, ajude quem está em dificuldade financeira ou ofereça tempo para ouvir uma história dolorosa sem julgamento. Imagem. Um cobertor sendo colocado sobre alguém que treme. Mãos que cuidam de uma ferida. 29. Agir com sabedoria espiritual. Mateus 7:24. Arriá. Ouvir o ensino de Jesus e praticá-lo é a sabedoria que constrói vidas firmes. Sabedoria espiritual envolve discernimento, paciência e ação baseada na verdade. Não se trata de conhecimento para ostentar, mas de aprendizado que transforma decisões, família e trabalho. Aplicação prática. Escolha um princípio do Sermão da Montanha e aplique-o a uma decisão concreta esta semana. Por exemplo, perdoar em vez de cobrar ou agir com generosidade onde lhe convém ser justo. Analise o resultado e anote o aprendizado. Imagem. Uma casa construída sobre rocha, resistindo à chuva forte. Planos de arquitetura sobre a mesa. 30. Esperar o tempo de Deus. João 2:4. Ara. Minha hora ainda não chegou, disse Jesus. Aprender a esperar no tempo de Deus desenvolve paciência e confiança, molda caráter enquanto aguardamos respostas. Esperar ativamente é preparar o campo, sem precipitação, aceitando que o Senhor opera com sabedoria e propósito que transcende nossa pressa. Aplicação prática. Identifique uma expectativa, relacionamento, promoção, cura, e decida por uma prática de fidelidade no tempo de espera. Oração regular, serviço contínuo, aprendizado que prepara você enquanto aguarda. Imagem. Um relógio antigo marcando horas lentas, sementes plantadas aguardando brotar. 31. Andar por fé, não por vista. João 20:29. Ara. A fé que Jesus celebra caminha mesmo quando a evidência não é visível. Andar por fé implica decisões que priorizam confiança em promessas divinas mais que em garantias humanas. Isso não é um salto imprudente, mas passos fundamentados em caráter, comunhão e discernimento. Aplicação prática. Escolha uma decisão de fé, uma conversa difícil que precisa ser iniciada, um passo para servir, uma oferta generosa e execute-a com oração e responsabilização comunitária, mesmo sem garantia de retorno imediato. Imagem. Passos firmes em trilha enevoada. Pé no primeiro degrau sem ver o fim. 32. Levar o Evangelho ao mundo. Marcos 16:15. Ara. A missão universal é o ápice do ensino de Jesus. Boas notícias para todos. Levar o Evangelho passa por testemunho de vida, palavras claras e serviço que demonstra o reino. Cada cristão é convocado não apenas a crer, mas a comunicar com sensibilidade e coragem onde estiver. Aplicação prática. Compartilhe um testemunho breve esta semana com alguém de confiança, ou convide alguém para um encontro de fé ou estudo da Bíblia. Ore por portas abertas e procure oportunidades naturais de falar da esperança que vive em você. Imagem. Um mapa mundi com pontos de luz acendendo-se, uma pessoa entregando um folheto, conversando com vizinhos. Chegamos ao clímax dessas 32 lições. Perceber que permanecer em Cristo, lição 16, é o ponto central que gera fruto duradouro, lição 25, e que esse fruto, por sua vez, impulsiona a missão, lição 32. Não é um ciclo fechado em si mesmo,
mas uma dinâmica de vida, comunhão, fruto, envio. Permanecer alimenta o caráter produz testemunho. O testemunho abre caminhos para a missão. Esse é o coração do que Jesus ensinou. Não apenas técnicas, mas um modo de estar conectado ao Pai, que transforma decisões, relacionamentos e comunidades. Antes de encerrar, 3 orientações práticas para você levar daqui. 1. Escolha uma lição para praticar esta semana. Não tente aplicar as 32 ao mesmo tempo. Escolha uma que toque seu coração e trabalhe nela conscientemente por 7 dias. Anote pequenas ações diárias relacionadas a ela. 2. Ore pedindo capacitação. Peça ao Pai coragem, sabedoria e perseverança para viver a lição escolhida. Lembre-se, nossa obediência se dá na dependência, não na autossuficiência. 3. Compartilhe com alguém. Divida essa lição com um amigo, parceiro de caminhada ou membro da família. Pedir prestação de contas aumenta sua fidelidade e multiplica o impacto. Oração breve. Pai, reconhecemos que sem Ti nada podemos. Dá-nos graça para amar, perdoar e permanecer. Capacita-nos pelo Teu Espírito a viver estas lições com humildade e coragem, para que nossa vida frutifique e leve esperança ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Se este conteúdo tocou você, escreva nos comentários qual das 32 lições mais o desafia e como você pretende praticá-la esta semana. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas verdades e inscreva-se no canal para mensagens devocionais como esta. Que o Senhor o guie e o fortaleça enquanto você vive o que aprendeu.